do Leão, quando o Leão... 2006 também, quando iniciou a temporada, nós fomos para Jarinu, ficamos lá uns 15 dias e a gente estreava na Libertadores, eu acho, na quarta-feira. E aí ele deu domingo livre. Aí ele reuniu todo mundo. A frase foi muito emblemática. Não joguem fora os 15 dias que a gente passou em Jarinu. Então, quer dizer, o que eles quis dizer com isso ali? Descansem. Descansem, não vai para esbórnia, não vai para noite, não enche a cara. Entende, assim? Claro. E aí o recado foi dado, todo mundo fez e a gente estreou bem na Libertadores. Então, assim, são palavras bem colocadas que a mensagem ela é bem passada, né? Muito bem, então é isso aí. CRB e São Paulo, quarta-feira, Copa do Brasil, 7h30 da noite, Diego Aguirre. Não é o técnico dos sonhos da torcida São Paulina, não, hein? Eu percebo isso. Aliás, está lançada a enquete para a gente participar aqui também. E aí, Diego Aguirre é o técnico que você gostaria de ver no São Paulo? Participe conosco, sim ou não. Eu tenho percebido isso. Não sei vocês, assim. Tenho a impressão de que a torcida São Paulina gostaria de ver um outro nome, o que não significa que o Aguirre não... Luxemburgo. Nas enquetes o próprio aí, André Jardine. Nas nossas enquetes, a gente faz as enquetes nos programas, no nosso site. O Luxemburgo esteve à frente do Aguirre. Nós fizemos aqui o André Jardine e o Luxemburgo lideraram a enquete. Mas por que isso? Por que isso? Porque o Jardine é o novo Carille, entre aspas. E o Luxemburgo é o grande nome. O técnico do sonho do São Paulino é o técnico que faz o time voltar a ser campeão. Pois é, mas é um grande nome que, com todo respeito ao Luxa, que merece há muito tempo. Não? Pois é, mas então... O torcedor se ilude um pouco com isso. Exato, também, então... o Luxemburgo acabou de ser demitido do esporte, gente. Como se fosse Paulo Lima aqui... Paulo Lima, gostar da enquete é uma coisa. A enquete é legal, genial. Agora, o resultado da enquete, ela reflete... a opinião da galera. Porque ninguém sabe o que o Diego Aguirre é capaz de fazer. Na rua... Por que não? Na Ele rua... já trabalhou aqui no Brasil. Vamos lá, na rua... Verdade, recentemente. Na ruazinho. Pergunta, vamos sair aqui na rua? Essa sua colocação eu não concordo. Na rua, você vai sair na Não rua? sabe o que ele pode fazer? Vamos na rua aqui na frente, pergunta assim, Diego Aguirre foi técnico de quem? E a maior parte das pessoas não vai se impressionar pelo nome do Diego Aguirre. O Jardine é o projeto de Carille e o Luxemburgo é um nome forte. Achava uma boa essa. O cara é muito bom profissional, sim. O André Jardine? Sim, o Jair Ventura não começou assim no Botafogo. Carille o Carille no Corinthians, o Zé Ricardo no Flamengo. A ideia da diretoria do São Paulo me pareceu querer um time mais raçudo, mais pegador. Aquele estilo essa coisa da raça uruguaia. O Atlético Mineiro foi com o Aguirre? Mas aí tem que ter o jogador. O Internacional foi. O Inter foi bem. O Inter foi porque é a característica do futebol gaúcho. O San Lourenço, por exemplo. Mas o Atlético não foi. O San Lourenço com o Aguirre não era nem raçudo e tecnicamente também não era um Olha time lá, Queçado, ó. Aguirre no Galo, hein? Aí. Ano 2016, 29 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Aproveitamento de 56%. Ele chegou às quartas de final da Libertadores. Foi eliminado pelo São Paulo, não é isso? Foi isso. Ele chegou até as quartas de final. O Aguirre no Internacional levou o Inter até a semifinal da Libertadores. Anos 2015, 48 jogos, 24 vitórias, 15 empates, 9 derrotas. Aproveitamento de 60%. Campeão gaúcho. São os números aí do Aguirre, numa história recente como treinador aqui no Brasil. Aliás, um detalhe importante, hein? Que o Leandro Queçada sempre levanta aqui. Os últimos técnicos estrangeiros que vieram para cá saíram para dirigir seleções. Esse é o próximo. Há uma cláusula no contrato colocada pelo São Paulo que diz o seguinte: o contrato do Aguirre é até dezembro. Caso, após a Copa do Mundo, ele receba uma proposta para dirigir uma seleção nacional, ele só poderá sair após o final do contrato, a partir de janeiro de 19. Até dezembro desse ano, o Aguirre não poderá sair para dirigir uma seleção. Acho uma proteção bacana. Vimos recentemente o que aconteceu nessa relação Rueda e Flamengo. Criticamos aqui veementemente o técnico colombiano que foi para o Chile. Então, o São Paulo, né, se resguarda fazendo esse tipo de
Imagine se o Aguirre faz um grande trabalho, o Uruguai sucumbe na Copa, logo você une Aguirre fazendo um bom trabalho no São Paulo para dirigir a Celeste. Ele é um sério candidato, e o Tabárez sairá após a Copa. Exato, está muito debilitado o senhor Tabárez. E aí o São Paulo fica chupando o dedo depois da Copa do Mundo. Tá certo. Protegeu, já se resguardou o São Paulo. Tem uma coisa que eu acho importante a gente pensar. O Aguirre é um nome cotado de fato para substituir o Tabárez, e eu acho que o Tabárez vai sair depois da Copa do Mundo, porque ele tem uma clara limitação hoje para o treino, está andando de cadeira de rodas. Ainda que no Uruguai se diga que o Tabárez, se ele disser que quer continuar, ele continua depois da Copa. Mas enfim, isso é um outro passo. O Aguirre é cotado para dirigir a seleção do Uruguai. O Fabian Coito também que é o homem que levou o Uruguai à semifinal do Mundial Sub-20 no ano passado e que levou o Uruguai à decisão. O Fabian está bem cotado, PVC? Está bem cotado. É um técnico forte, hein, PVC? É forte. Ele levou até que lugar? Semifinal do Mundial Sub-20 no ano passado. E as finais e a semifinal do Mundial Sub-17 em 2011. Fabian o quê? Coito. É o nome dele, vou fazer o quê? É o nome dele. Claro que é diferente você pegar um técnico que tenha dirigido só divisões de base e colocar no time de cima, mas é uma hipótese. Então não adianta a gente pensar que aqui agora o São Paulo se protegeu como dava no contrato. E dali pra frente. A questão é saber. Que houve? Você não conhece o treinador, o Fabian Coito? Eu estou admirando com o currículo dele. Eu acho que depois dessas informações... E ele é fogo. PVC. É forte? É danado, é? Tá bom. Não estou entendendo nada. Muito bem, então ele está mais forte para assumir a seleção do que o Diego Aguirre. Não, ele também é um candidato. O São Paulino pode ficar tranquilo que o Aguirre segue no São Paulo. O Coito para dirigir a seleção uruguaia perfeitamente. Muito bem. Então é importante essa informação, foi feita ali uma proteção no contrato, porque Rueda foi para a seleção chilena, Bausa foi para a seleção da Argentina, Osório foi para a seleção do México, então São Paulo quis se resguardar nesse aspecto. O Diego Aguirre fica até dezembro, pelo menos é o que todos nós torcemos, né? Uma coisa boa é o seguinte, né? Que tem que ser frisado. A cúpula ali do futebol, Ricardo Rocha, Raí e o Lugano, tem um entendimento com ele, né? Isso é bom, conhece o trabalho do Aguirre e vai dar esse suporte para ele. O importante é esse trio dar o suporte, blindar o Aguirre para que ele possa fazer um trabalho como ele deseja no São Paulo. É verdade, e depois dessas informações importantíssimas e dessa análise aprofundada sobre São Paulo, Diego Aguirre e seleção uruguaia, só nos resta pedir um intervalo comercial. Nós vamos para o break, já voltamos, falando da rodada de meio de semana de Libertadores. Amanhã tem Vascão da Gama, vários jogadores do Vasco passando mal, hein? Uma virose, situação problemática amanhã, Vasco e Universidade de Chile.